O roubo a aposentados e pensionistas chegou ao gabinete do presidente da República. Um dos homens de maior confiança de Lula admite que recebeu dinheiro de Roberta Luxinger, lobista, amiga de Lulinha e ligada ao careca do INSS. Marco Aurélio Santana Ribeiro, conhecido como Marcola, repentinamente exonerado do cargo de assessor da presidência, dias antes de Mendonça acatar pedido da PF e abrir o primeiro inquérito contra Lulinha, também está envolvido no maior escândalo de corrupção da gestão petista, a fraude no INSS. Em nota, a Marcola se surpreendeu com a repercussão do que chamou de empréstimo pessoal contraído e já quitado. Está na tela para vocês, então, imagens do Marcola, que é ex-chefe de gabinete, ex-assessor, era um dos homens ali bem próximos do presidente Lula. Para reverberar, claro, esses os principais fatos do dia, vocês sabem, nós temos o nosso excelente time de analistas. Vamos dar boa tarde, então, ao nosso time, começando por Brasília, Berenice Leite conosco. Bere, seja muito bem-vinda ao JDO segunda edição. Boa tarde. Boa tarde, Geise, Fabi. Boa tarde também para a nossa audiência. Vamos lá, nesse país onde parece que o conteúdo vazado é menos importante do que quem vazou a mensagem. Aqui para Fabi, Berê, vamos pegar aqui o gancho do que você falou, porque isso realmente tem sido o tom das últimas notícias em relação a Brasília. A gente teve isso com o próprio Talhaferro, naquela denúncia do gabinete paralelo, a gente tem agora também no Lulinha, a gente tem sempre esse modo de funcionamento, né? Quem vazou a informação, que é uma informação de interesse público, afinal de contas, e não o que realmente foi vazado, mas tá aí então esse ex-chefe de gabinete envolvido também, de acordo com ele, foi um empréstimo que foi quitado, mas chama a atenção o tempo dessa exoneração também, que foi ali bem pouquinho antes da operação começar a desenrolar. Berê. Pois é, Geise, e também tivemos recentemente uma matéria, né, uma reportagem do Lauro Jardim, que dá conta de que o presidente Lula teria tido ciência de que essa informação, né, chegaria a público. Algumas semanas, vocês devem se lembrar, inclusive, de que foi ventilado que a campanha do PL teria um áudio que poderia comprometer, né, uma conversa entre o Lulinha, filho do presidente Lula, e a Roberta Luxinger. O fato é que isso nunca veio à tona. Esse áudio até hoje não veio à tona. Mas essas informações estão sendo ventiladas aqui em Brasília há muito tempo. Desde então, os advogados, tanto de Roberta Luxinger quanto os advogados de Lulinha, estão tentando abrir esse inquérito, pedindo para investigar, né, quem estaria vazando esse suposto áudio onde os dois conversam. Mas, como eu disse, também já foi publicado, isso já está em páginas de notícias, e dão conta de que o presidente Lula já sabia dessa história do empréstimo, né, do Marcola, que é um assessor muito próximo, era até então muito próximo ali de dentro do Palácio do Planalto, próximo ao presidente Lula, que ele teria recebido valores, dezenas de milhares, o valor total mesmo ainda não foi identificado, não foi divulgado, melhor dizendo, mas que ele teria recebido da lobista, né, ligada ao careca do INSS. E por isso, há 2 semanas, quando teve ciência dessa informação, ele exonerou e, na verdade, remanejou o Marcola para trabalhar, né, para fazer parte da campanha do PT, né, que tenta a reeleição do presidente Lula. Então, Geise, o questionamento que nós temos nesse momento é sobre esse inquérito que foi aceito a pedido da Polícia Federal, que houve uma nova distribuição, não quiseram seguir ali a questão da prevenção, né? Não quiseram passar esse inquérito relacionado ao Lulinha e que supostamente deveria investigar também tráfico de influência, sortearam Flávio Dino. E o Flávio Dino, nesta decisão, onde ele aceita abrir o 3º inquérito contra o Lulinha, ele coloca uma decisão praticamente acatando o que os advogados do Lulinha querem, investigar quem estaria vazando essas informações. Mas a pergunta que fica, Geise, é: o relator Flávio Dino também vai investigar quem estaria vazando informações para o Palácio do Planalto? Porque, ao que tudo indica, o governo federal também está tendo acesso a essas informações vazadas pela Polícia Federal, viu?
Berê, ainda com você e ainda sobre esse assunto, é importante, a Berê já trouxe aqui para a nossa audiência, ele foi exonerado há pouco tempo, ele ficou no cargo de janeiro de 2023 até o dia 21 de julho de 2026, como trouxe aqui a Berê, então um pouquinho antes da operação estourar, ele foi exonerado do cargo, ainda não se há outras informações a respeito, por exemplo, do valor exato, do que foi movimentado ou não. O que se tem acesso é de que algumas informações dão conta de que pode somar cerca de R$80 mil. Isso ainda não foi fechado, isso realmente é só algumas informações ali, algumas peças desse quebra-cabeça em relação aí ao Marcola, inclusive, que apelido, né, Berê? Marcola, esse ex-chefe de gabinete aí que era bem próximo do presidente Lula, só para a gente trazer aqui um panorama para nossa audiência, ele era responsável por administrar a agenda, inclusive o telefone do Lula. Não sei se a nossa audiência lembra aqui, mas o próprio Lula já havia dito que ele não tinha acesso ao seu telefone. A Rosângela tinha acesso aos telefones, enfim. E esse ex-assessor também estava ali responsável por essas ligações. O próprio presidente Lula não tem telefone, enfim, não é ele que acessa, tem uma equipe que faz isso. Berê, ainda sobre esse assunto, eu sei que Brasília costuma estar vazia aí, a gente até trouxe aqui a questão desse recesso estendido, mas qual é a tua percepção aí em relação a Brasília e também, de acordo com o que você vê, acompanha de Brasília, o impacto disso eleitoral, porque a gente sabe o tempo todo ali o Lula está mirando também, cada passo mirando aí outubro. Olha, Geise, aqui no Congresso Nacional a movimentação não está muito diferente da de ontem, né? Até porque os parlamentares, eles só devem comparecer a partir de segunda-feira, não tem nada na pauta. Mas o fato é que no Palácio do Planalto, o governo Lula e a própria equipe, né, que coordena essa campanha da reeleição do presidente, estão aí preocupados com os efeitos radioativos e o avanço dessas investigações. Talvez o fato desse terceiro inquérito ter sido aberto e na relatoria, né, o Flávio Dino, vamos lembrar, foi ministro da Justiça do governo Lula, então talvez nesse sentido eles possam respirar um pouco mais aliviados. A própria decisão que ele traz dentro desse inquérito, querendo investigar os supostos vazamentos, né, de quem estaria tentando prejudicar a campanha de Lula, justamente por conta desse suposto áudio que existe numa conversa entre Lulinha e Roberta Luxinger, a lobista, né, que estaria fazendo esses contatos dentro dos ministérios. Então, isso deve ser motivo de investigação e já preocupa, sim, a campanha. Por outro lado, tem aqueles interlocutores, né, pessoas mais próximas de Lula que já estão dando entrevistas aí ao longo da manhã, eu estive acompanhando, e que acreditam que isso não deve ter um efeito, assim, tão forte, né, a ponto de desmotivar os eleitores que já votam em Lula. Mas a gente está falando, Geise, de Supremo Tribunal Federal, né? Então, a gente sabe que pessoas, autoridades vêm sendo blindadas, não só dentro do esquema do INSS, como também do escândalo do Master, né? Nós tivemos hoje também desdobramentos, a gente sem querer atravessar a pauta, mas daqui a pouco a gente vai falar de uma operação que tivemos aqui em Brasília, mirando familiares de um senador da República e que também está diretamente ligado ao presidente Lula, né? Então, assim, nesse momento, podemos dizer que a coordenação da campanha do presidente Lula precisa avaliar uma estratégia para tentar mudar os rumos, né, de tudo que está sendo falado no dia de hoje, porque realmente, se nós colocarmos aí na balança os principais candidatos que concorrem à presidência, Flávio Bolsonaro e o Luiz Inácio Lula da Silva, realmente o candidato petista hoje não é um dia bom para o governo. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe.
No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.